Fala pessoal, professor Márcio Souza e hoje vou dar continuidade no jogo do Dino. A gente vai colocar uma nuvem ali ó, no fundo, tá? Vamos focar só no céu aqui, vamos dar um ar um pouco mais interessante, vamos compor um pouquinho melhor o jogo, né? Para ficar mais bonitinho. Então, aqui eu coloquei um novo sprite, uma nuvem, a gente já tem aí no banco de dados. E se você editar aqui, você vê que eu pintei ela um pouquinho, coloquei um pouco transparente. E como é que eu faço o transparente? Vou aqui, escolho a cor, escolhi um tom de azul ali, um azul mais claro. Aí depois vem aqui no quadrado, escolhe um pouquinho mais aqui, legal. E vem aqui no alfa. O alfa eu vou dando transparência. Vou colocar um 13. Depois vem com o baldinho, coloco lá dentro. E show de bola. Beleza. Aqui é a minha nuvem, né? Legal, mas a nuvem ela tem que se mexer. Não faz o menor sentido uma nuvem parada ali, né? Todo o joguinho rolando. Você vê que eu tirei o chão aqui, mas deixei os cactos só para você ver a movimentação, tá? Sem querer aqui eu deletei, mas eu quero aproveitar e focar no céu. Legal. A nuvem está parada, ficou meio estranho. Mas eu poderia então colocar aquele efeito que a gente já aprendeu para movimentar o cacto, para movimentar a nuvem. A gente pode usar o mesmo efeito, mesma estratégia aqui. Aí pega a posição, coloca aqui. Podemos usar a mesma estratégia, tá vendo? Só que aí a nuvem, sei lá, vai mover a mesma velocidade do chão. Fica um pouco estranho para mim. É bom dar um efeito de profundidade, né? O que a gente chama aí de paralaxe. Então a gente poderia vir aqui, colocar 0.1, aí depois coloca menos, dá um OK, e aí vai dar um efeito, vai dar um movimento mais lento, tá vendo? Aí a nuvem tá indo um pouquinho mais lento, né? Mais lenta e tal. Poxa, legal! Mas é um movimento linear, né? Mas eu queria colocar uma coisa meio que aleatória, um balanço nessa nuvem, como se tivesse um vento, sei lá. Queria uma coisa um pouco mais aleatória aqui. Como é que eu faço? Vamos parar aqui. E eu vou tirar essa estratégia aqui. Poderia ser assim? Poderia. Mas eu vou te ensinar uma outra estratégia. Então vamos voltar aqui. Vamos pedir para rodar uma vez só uma vez. E aí eu vou usar um efeito Easy. Já vou te ensinar. Já já. E também vou voltar com a posição. Tá perfeito. Eu quero trocar a posição dessa nuvem, mas de forma um pouco suavizada. Então por isso que é Easy aqui. Então, primeiramente eu vou começar esse processo de suavização, o Start. Agora eu vou clicar nele, que ele me dá algumas opções de suavização. Tem a linear, que vai ser igualzinho que a gente tinha feito antes, não é isso que a gente quer. Quadratic, Cubic, Elastic e assim por diante. Tá? Bounce, Exponential. Então tá. Vou colocar aqui um seno, né? Um seno para dar tipo um vai e depois freia. E eu vou colocar um Easy In Out para dar essa suavização tanto quando começa quanto como termina, né? E aqui é interessante que eu vou regular a velocidade da animação aqui nos segundos. Por exemplo, vou colocar 10 segundos, vai ser bem demoradinho. E aí em pixels eu vou começar dos 600 pixels até o menos 30 pixels. Ah, da onde você tirou isso? Bom, eu vou colocar alguma quantidade aqui que a nuvem fique fora do meu campo de visão. Ele precisa vir lá de fora, passar o cenário e sair. Então, para mim, tá dando certo esses números. Claro que você ajuste aí, por favor, tá? Deixa eu dar um OK aqui. E aqui eu vou botar em X. E vou dar um play para você ver. Olha o que aconteceu. Ele
vai dar uma parada, meio que freando, né? Talvez você não reparou. Vou colocar aqui ele dentro da tela. 400 e menos 10. Aí ele vai ficar dentro da tela, você vai ver esse movimento acontecer. Ó. Ele começa assim, acelera um pouquinho, dá uma freada, para ali. Viu que interessante esse movimento? Então dá um ar um pouco sofisticado na nuvem. E aí a gente pode voltar. De repente 500 é bom e menos 20. Menos 20 seja suficiente, talvez. Vamos testar? Então, não, menos 500 não deu. Ele ainda apareceu ali, né? Não é isso que eu quero que aconteça, então eu vou colocar menos 600 aqui. Deixa eu dar um play. Ah lá, ele vem de fora da tela, perfeito. Aí ele vai rolar ali. Tá bom. Ainda tá parando ali na pontinha, né? Vamos colocar um menos 30 então. Menos 30. Tem uma maneira de verificar perfeitamente os pixels? Tem, mas vamos assim que eu acho mais prático, não tem problema. Rolou, passou, beleza, show. Ok. Mas aí você vai me perguntar, Márcio, mas você colocou uma vez só. Eu gostaria que ficasse repetindo, né, a nuvem. Ficasse repetindo. Beleza. Vamos colocar um filtro aqui e vamos checar esse X. Deixa eu colocar tudo coladinho, porque vai ajudar. A gente vai precisar de espaço aqui. Então eu vou pegar esse X, vou jogar aqui. E essa condição eu vou checar se é menor que menos 20 ou menor que menos 20, aí ele vai fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa o quê? Vou pegar um número aqui. Lembra dos 600? Aqui os 600, que a gente começa dos 600 até o menos 30? Então, vamos dar um refresh nele, né? Então vou colocar 600 aqui. Vou pegar 600. Esses 600 eu vou jogar aqui no front. Tá? Show de bola. Ele faz o seguinte, beleza, eu recapitulei da onde você quer que saia, né? Na verdade, esses 600 aqui, com a redundância dos 600, nem haveria necessidade, tá? Eu estou fazendo dessa forma porque aqui, onde você está o número, você poderia dar um toque de elegância. Você poderia colocar um random aqui e fazer tipo de 600 a 700, não sei, para dar mais um delay. Mas, beleza. E a gente pode até deletar isso daqui, tá? Foi só uma estratégia para que você tenha mais essa opção de também mexer aqui da onde sai a sua próxima nuvem, a próxima rodada. Mas no caso, como eu coloquei 600 e aqui já está 600, eu não preciso dessa redundância. Eu já pego aqui no PES e já coloco aqui no Start. Beleza. Então, o que eu faço? Passou por ali, ele starta de novo o movimento. Aí eu vou criar um loop sintético aqui, né? Ao invés de eu usar aquele repeat, ao invés de eu colocar aquele always, eu sinteticamente criei essa estrutura. Tá vendo? Ele faz do easy, do 600 até o menos 30. Tá menor que menos 20, ele reinicia. Volta lá. Tá legal? Bem interessante, né? Bem interessante. Só que fica uma coisa meio assim, sempre na mesma posição essa nuvem, né? Vai ficar chato. O jogador bom, ele vai jogar diversas vezes, ele vai achar um pouco esquisito. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um valor aleatório. Vamos colocar entre 10 e 30.
Vou sortear um número entre 10 e 30. Quando passar aqui, ó, vou sortear. E esse número entre 10 e 30, eu vou colocar aqui na posição Y. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai mexer um pouquinho com a altura da nova nuvem que surgir. Olha lá. A próxima que surgir, olha lá, uma altura um pouquinho diferente. Aí você pode ir ajustando esse 10 e 30 para você aumentar esse range aí da onde que surgiria a sua nuvem, tá? Deixa eu aumentar aqui para você perceber a variação. Está passando um pouquinho. Esse vídeo vai demorar um pouquinho mais do que o normal, porque tem alguns detalhes que o jogo fica bonito, fica atraente. Acho que vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo, não é perder tempo, investir um pouco de tempo para adquirir esse conhecimento, tá bom? Acho que já deu para perceber que ela está mudando a altura aí, não tá? Olha lá, vamos ver onde que vai. Olha lá, mais em cima agora ficou bem nítido. Tinha saído uma embaixo, agora ela saiu mais para cima. Legal, prof. Show! Agora a nuvem, eu tenho diferentes tamanhos de nuvens, né? E também eu tenho diferentes transparências. Tem uma nuvem mais turva, tem uma nuvem mais clarinha. A densidade da nuvem, ela muda um pouquinho também. Dá pra gente colocar esse efeito elegante também? Dá. Vou dar um pause. Vamos mexer com algumas propriedades. Tamanho e a transparência, certo? Então, vamos lá. Transparência é o alpha, tamanho é o size. Então, esses dois componentes aqui da nuvem que a gente quer mexer na próxima rodada, ou seja, quando ele sair aqui. Então, deixa eu arrastar para cá. A gente vai mexer no alpha e vai mexer no tamanho também. Legal. Só que eu quero também, prof, uma coisa meio que aleatória, né? Aleatória. Você pode colocar mais um bloco aqui, você pode aproveitar esse bloco, faz da maneira que você quiser, tá bom? Não tem problema. Então, eu gosto da coisa bem randômica. Então, eu coloco mais um, que a vida é muito aleatória, né? Então, quanto mais aleatório você conseguir colocar no seu jogo, maior a chance de você dar um efeito realístico. Esse joguinho do Dino, ele é bem tranquilinho, mas então, um pouquinho de realismo não custa nada, tá bom? Então o alfa e o tamanho, vou fazer de forma aleatória. Tamanho, eu cliquei aqui no percentual, que eu quero proporcionalmente que seja expandido ou diminuído. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar de 50% até 200%. É o dobro. Da metade até o dobro do tamanho da nuvem normal. Tá bom, gente? Isso aqui é em percentual. 50% até 200% da nuvem. Que já vai ficar variando entre metade da nuvem e o dobro dela, de tamanho. Aqui no alfa, eu vou pegar de 50% até 100% de transparência. Tá? Acho que tá bom. Aqui eu clico, coloco New e coloco New. Tá bom? Vamos rodar para ver? Vamos lá. Rodou aqui. Vamos ver. Parece igual, mas vamos ver quando sair alguma mais diferente. Olha lá, um pouquinho maior, um pouquinho mais transparente, mas perceba que está acendendo tudo isso aqui quando passa. Olha lá, acendeu tudo. Ele muda, tá? Vou colocar uma coisa mais chamativa aqui para você ver.
tá? Eu vou do tamanho 10 até o tamanho 500. Bem grotesco, tá? Para você... Aqui, transparência do 10 até o 100. Bem, chamar a atenção. E eu vou lá no Play, pra gente ter uma tela limpa para chamar a atenção. Então tem uma nuvenzinha ali, rodou. Olha lá, ela tá meio campeada, né? Olha lá, olha que grandona. Já viu, né? Um pouco transparente, uma grandona. Olha lá. Aí quando é grandona, o menos 30 já não tá funcionando tanto, tá vendo? Olha lá. Ele fica no meio do caminho, então melhor você colocar um menos 100, menos... Então você ajusta o seu jogo aí. Olha lá, viu que interessante? Olha lá, um pouco mais transparente, essa quase não dá para ver. Percebeu? Legal, né? Então vou voltar lá pro editor. Já estamos no background. E... Tá bom? Vamos editar. E o comportamento é esse aqui. E você provavelmente vai querer mais de uma nuvem no seu cenário. Então, como é que eu faço para replicar toda essa estratégia aqui? Que ficou até um pouquinho complexa. Então, como é que a gente faz? Vem aqui, seleciona. Aqui, tá vendo? Quadradinho. Vou clicar e arrastar para selecionar tudo. E vai dar uma opção aqui, ó, de Copy, Cut, Cancel e Bundle. Vou colocar o Bundle aqui. Bundle é o pacote. Ele chama de Custom. Eu vou clicar e vou dar um nome. Nuvem aleatória. Chamei esse grupo de nuvem aleatória. Importantíssimo, eu vou adicionar ao menu. Vou adicionar o menu porque quando eu criar outra nuvem, eu só escolho esse bloco, esse conjunto de ações. Eu não preciso fazer tudo de novo. Então, OK. E OK. Tá legal? E agora, prof? Bom, vamos tirar essa nuvem daqui, porque fica muito estranho ali, não é verdade? Agora eu vou clicar, vou criar outra nuvem. Mas, prof, era só clonar. Bom, pode fazer dessa forma. O negócio que quando vai clonar, ele, como lá no meu bundle, naquele grupo, eu não coloquei inputs, ele vai fazer sempre com a mesma coisa, todo mundo igual, clonado mesmo, como o nome já diz. Aí não é esse comportamento que eu quero que cada nuvem seja independente uma da outra. Então por isso que eu inseri uma outra nuvem. E aí eu coloco umas 4, 5 nuvens ali, já tá de boa. Não precisa tantas nuvens, porque ela vai voltando, né? Vai voltando. Eu só quero colocar mais de uma nuvem aqui para dar um efeito de sobreposição de repente. Então já estou nesse comportamento da nuvem, aqui a nova nuvem. Eu vou aqui Behavior Bundle. E vou colocar aqui, ó, nuvem aleatória. Nuvem aleatória. Quando eu clicar, abrir bundle, olha lá. Tudo que eu fiz na outra vai ser feito nessa. Tá bom? Eu posso colocar aqui e vamos dar um play para ver. Ó. Essas saíram juntas, né? Primeira vez. Então eu posso ir mexendo ali. Deixa eu ver se a segunda já não sai junta. Então eu posso usar um switch ali para dar uma mexida. Fica à vontade para usar do que você já aprendeu no curso para melhorar aqui, tá? A nuvem ali, você pode mudar o tamanho dela, mexe no Y, mexe no X, tá? Deixa eu ver o que está acontecendo. Está coincidindo da mesma velocidade? Tá dando algumas coincidências ali que de repente a gente pode mexer. E aí você vai ajustando para o seu jogo ficar mais interessante. Olha lá que legal, ó, a transparência, nuvem com nuvem, tá? Eu dei alguns exemplos aqui, coloquei uns números muito forçados e tal, para você ver a diferença, mas o ajuste fino é com você. Beleza, pessoal?
Muito obrigado pela atenção e tamo junto.